Fala galera, Doutor Coluna na área, e hoje falaremos sobre um tema muito bacana, que são as causas e consequências da corcunda no seu dia a dia. A corcunda ela traz várias consequências se você for deixando, né, esse desvio ir se agravando, e coisas que você às vezes nem imagina que está acontecendo devido esse desvio, tá? Então hoje eu vou abordar alguns deles aqui, vou falar de uma maneira bem didática, então presta muita atenção nessa aula, que vai ser muito bacana e muito esclarecedora para você. Bom, como vocês podem ver, então, falaremos sobre causas e consequências da corcunda no dia a dia, abordando três temas principais, tá? Primeiro deles, o que é a corcunda, né? Porque primeiramente você precisa saber o que é esse desvio para depois saber o que ele te causa e como que você pode prevenir ele, né? Ou como que você pode estar corrigindo esse desvio. O segundo tema é como se forma a corcunda, né? Então você vai entender o que você está fazendo que está agravando esse desvio, que está te causando isso. E por último, vamos falar das consequências que esse desvio tem no dia a dia, né? Então, como eu falei inicialmente, se você deixar esse desvio ir se agravando, se deixar ele ir aumentando, com certeza você vai ter aí vários problemas futuramente e muitos deles você não vai nem saber que é por causa da corcunda. O que é a corcunda? Popularmente conhecida como corcunda, a hipercifose torácica é referente ao aumento excessivo da curvatura da coluna torácica. Tá? Então, a nossa coluna ela tem curvaturas fisiológicas, que a gente chama, justamente para fazer um melhor amortecimento das cargas que a coluna sofre ali no dia a dia. E é para isso que servem essas curvas que a nossa coluna tem. Tá? Como está ilustrado aqui no desenho, essas curvas são da coluna cervical, temos a curva da coluna torácica, a curva da coluna lombar, do sacro e do cóccix, tá? Hoje vamos abordar aqui a curvatura excessiva da coluna torácica, tá? Quando essa curvatura é excessiva, ela causa uma hipercifose, tá? Que é a corcunda, e acaba criando também uma hiperlordose na coluna cervical. Por isso que muitas vezes a pessoa que tem a corcunda tem aquele pescoço projetado para frente. Quando essas curvaturas fisiológicas sofrem alguma alteração, quando elas aumentam ou quando elas diminuem, nós acabamos criando os desvios de coluna, tá? Aqui falaremos hoje sobre a corcunda, a hipercifose, que acaba criando esse calombo aqui nas suas costas, a sua lombar vai para frente, criando uma barriguinha, os seus ombros também ficam projetados para frente, assim como a sua cabeça, o seu bumbum também tende a se esconder, justamente por causa da corcunda. Como eu falei, o nosso corpo sempre está buscando um ponto de equilíbrio. Relembramos o que é a corcunda, então vamos dar sequência agora falando sobre como se forma a corcunda. A corcunda ela pode se formar por diversos fatores, tá? Eu citei aqui os principais, com certeza tem outros vários, mas hoje eu citei aqui os principais e vou abordar dois deles, que são os maus hábitos posturais e a fraqueza muscular, que estarei explicando um pouco mais à frente. Mas o primeiro fator que eu citei aqui para o desenvolvimento da corcunda são fatores genéticos, tá? Então tem pessoas que já têm uma propensão maior, uma tendência maior a desenvolver essa corcunda devido à sua genética. Nesse caso, não tem como a gente atuar sobre isso, tá? Provavelmente para resolver isso somente de maneira cirúrgica. Segundo fator são lesões na coluna. Então a pessoa pode tomar um tombo quando criança ou até mesmo quando adulto, sofrer algum desvio, sofrer algum desgaste ali e acabar que às vezes por ter feito cirurgia ou por algum outro motivo, ela acaba desenvolvendo essa corcunda. Também é outro fator que nós não temos como atuar para a correção, tá? A correção vai ser somente é, feita de maneira cirúrgica. Terceiro fator que forma a sua corcunda é o envelhecimento. Então, conforme vamos envelhecendo, nossas articulações vão se desgastando, nossos ossos vão se desgastando, e a gente acaba desenvolvendo um pouco mais esses desvios porque ficamos um pouco mais fracos também. É daí que vem a importância de você sempre estar ativo, sempre estar praticando alguma atividade física, para que você chegue na sua idade mais idosa, na sua idade avançada, com uma coluna saudável, com ossos, com uma densidade bacana. A musculação é um excelente exercício para aumentar a massa óssea, tá? Então já foi comprovado que idosos que praticam exercício caem menos, têm uma densidade óssea maior, quebram menos os ossos, justamente por causa da musculação, por causa dos impactos que a musculação causa no corpo.
E chegamos então nos dois pontos principais dessa aula, que é o desenvolvimento da corcunda por causa de maus hábitos posturais e por causa da fraqueza muscular. Os maus hábitos posturais, eles podem acontecer devido a alguns fatores também. O primeiro deles é um ambiente de trabalho mal ajustado, tá? Aí a gente já fala um pouquinho mais sobre a ergonomia. Então, provavelmente você já escutou que a tela do seu computador deve estar na altura dos seus olhos, você tem que ficar com seus braços apoiados, a sua cadeira deve ser uma cadeira confortável para que você não tenha que ficar forçando, ficar sobrecarregando a sua coluna para mantê-la numa postura certa. Então, um ajuste errado dentro do seu ambiente de trabalho, se estiver mal ajustado, com certeza isso vai favorecer o desenvolvimento da sua corcunda. Outra questão também que vem muito de encontro com maus hábitos posturais é o uso excessivo de celular e computador. Assim como já citei do ambiente de trabalho, ficamos muito mais tempo no computador, com vários trabalhos online, várias pessoas trabalhando de home office, o que favorece ainda mais o desenvolvimento da corcunda. Por quê? Porque você fica horas e horas com a cabeça projetada para frente, com aquela cabeça pesando. Já fizeram estudos também mostrando que quando você inclina a sua cabeça para frente, ela chega a pesar até 10 vezes mais do que o peso dela. Com certeza isso vai te causar dor no pescoço, dor nas costas, vai favorecer o desenvolvimento da corcunda, seus ombros vão começar a ficar pesados. Então, preze também pela sua saúde. Faça intervalos a cada 25, 30 minutos, dê uma alongada, dê uma espreguiçada, para você deixar a musculatura relaxar e deixar ela trabalhar de uma maneira mais tranquila. E por último, má postura na hora de dormir. Então, às vezes, o seu travesseiro é muito grande ou é muito baixo, às vezes o seu colchão não é o ideal para você, e acaba que essa má postura na hora de dormir vai também favorecer o desenvolvimento da sua corcunda. E falando agora sobre a fraqueza muscular, temos também alguns grupos musculares que podem estar fortalecidos ou enfraquecidos que favorecem esse desenvolvimento. O primeiro deles, e o mais comum, fraqueza de músculo das costas. Então, a fraqueza do músculo das costas, falta de fortalecimento, também vai te causar dor, vai causar outros desvios, isso vai começar a gerar dor na sua lombar, a gerar dor no seu pescoço, provavelmente você vai desenvolver algum desvio de quadril, então tem que fortalecer músculo de costas. Segunda questão que entra aí na fraqueza muscular, na verdade é um fortalecimento excessivo de músculos de ombro e peitoral. Quando você tem um fortalecimento excessivo de ombro e peitoral, ele puxa os seus ombros para frente. Essa ação de puxar os seus ombros para frente vai fazer com que a sua escápula, que é um osso lá das suas costas, incline também para frente, e isso vai fazer com que a sua caixa torácica também se projete para frente. Toda essa projeção, toda essa inclinação vai gerar o quê? A corcunda. Terceiro e último ponto, porém não menos importante, é falta de fortalecimento em membros superiores. Isso acontece muito em mulheres que gostam muito de treinar membros inferiores, porém deixam um pouquinho de lado o treino de membros superiores. É importante que você fortaleça os membros superiores, braços, peito, costas, ombros, mas para que o seu treino de inferiores melhore, você consiga trabalhar com cargas maiores no treino de pernas e também para que a sua estética, a sua postura não fique ruim. E vamos agora para o último tópico, falando sobre as consequências da corcunda no dia a dia. Então, tudo isso que a gente já viu anteriormente, todas essas causas, agora vão fazer muito mais sentido quando você vê as consequências que você vai ter conforme esse problema for se agravando, conforme a sua corcunda for aumentando. As consequências da corcunda são tantas quanto as causas, tá? Então, coloquei algumas principais aqui e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para que você veja com qual delas você se identifica mais e talvez aí tenhamos encontrado o problema das suas dores ou das suas lesões, enfim. Primeira delas é estética e a autoestima baixa. Uma pessoa com corcunda vai ter uma estética mais feia, e isso vai acabar trazendo uma autoestima mais baixa para ela. Então, uma pessoa que tem corcunda, ela passa uma sensação, uma primeira impressão de medo ou de confiança. Temos aqui as duas imagens, uma pessoa com corcunda e uma pessoa sem a corcunda. A pessoa com corcunda normalmente tem os ombros projetados para frente, ela vai olhar de baixo para cima por causa da cabeça dela projetada para frente também. Ela vai ter a criação da barriga, o bumbum dela vai ficar para dentro, ou seja, isso passa uma sensação de medo, porque ela sempre está encolhida. Enquanto que uma pessoa que não tem esse desvio passa muito mais confiança, passa muito mais credibilidade. A segunda consequência de você deixar essa corcunda se agravar são lesões em coluna.
Então, conforme essa corcunda for se desenvolvendo, essa hipercifose for aumentando, provavelmente ela vai estar gerando hérnias de disco, tá? Gerando essa hérnia, vai acabar criando um desgaste. Então, você vai ter um desgaste dos discos intervertebrais. Você vai começar a ter uma artrose. Essa artrose vai ser um osso entrando em contato com o outro, você vai acabar criando bico de papagaio, tá? Então, é uma sequência de fatores que estarão te prejudicando conforme o passar do tempo, se você permanecer na situação que você está. Então, você precisa corrigir essa corcunda para você não deixar que todo esse processo se complete. Lesões em ombro. Então, a partir do momento que você tem lesões em coluna, você vai ter lesões no seu ombro também. Essas lesões, devido ao seu ombro projetado para frente, serão bursite. Depois da bursite, você pode desenvolver uma tendinite, você pode desenvolver uma síndrome do impacto, porque os ossos estarão em contato direto um com o outro ali. Ou seja, são vários problemas também, porque você teve o problema da corcunda, trouxe o pescoço para frente, a sua cervical começou a desenvolver uma hérnia, você começa a compensar com o seu ombro e começa a desenvolver problemas no seu ombro também. Como eu falei, é sempre uma cascata onde um problema vai puxando o outro. Se você não resolver e ficar como está, isso vai piorar. Você tem também as dores. Essas dores podem ser inflamação de romboides por causa do enfraquecimento. O romboide é um músculo que fica ali do lado da sua escápula. Se ele estiver enfraquecido, provavelmente ele vai doer, porque ele vai ficar sofrendo muita tensão e não vai conseguir agir como ele deve. Você vai ter uma tensão excessiva em trapézio, porque os outros músculos não estarão fortalecidos como devem, ou seja, todo o peso vai ficar no seu trapézio, então você vai ficar com o trapézio duro, aquele trapézio dolorido, isso vai puxar o seu pescoço, também vai doer o seu pescoço. Você vai sentir dores de cabeça por causa dessas compressões de nervos ali, problemas respiratórios por causa da compressão da caixa torácica. Quando você faz todo esse movimento de se encolher por causa da corcunda, você comprime a sua caixa torácica, você diminui a sua capacidade respiratória. Então não adianta você fazer natação, não adianta você fazer corrida, não adianta você fazer esporte nenhum que você não vai melhorar, porque a sua caixa torácica está comprimida por causa da sua corcunda. Você só vai melhorar quando corrigir a sua corcunda. E por último, mas não menos importante, escápula alada. A escápula alada é quando a sua escápula sai, fica aparecendo aquela borda dela ali nas suas costas. Por causa dessa projeção do ombro para frente, do pescoço, você acaba puxando ela, o enfraquecimento dos músculos deixam ela mais aparente, o que te traz uma estética horrível e muitas pessoas se incomodam por causa dessa escápula alada. Se você chegou até aqui, provavelmente se identificou com algo que eu falei na aula. Então você deve ter corcunda, já deve ter tentado diversas metodologias, diversas maneiras para melhorar esse desvio e não conseguiu. Estou aqui para te ajudar. Eu criei uma plataforma chamada Guia Prático para a Correção da Corcunda. Além de ajudar a corrigir a sua corcunda, ela também ajuda a aliviar dor nas costas, aliviar dores na sua coluna, ajuda a tratar outros desvios e você vai ter acesso a bônus espetaculares. Um deles é o SOS Dor Ciático. Muitas vezes a pessoa tem dor no ciático e não sabe mais o que fazer para se livrar das crises. Nessa aula eu ensino você de uma maneira prática e rápida a se livrar da dor no ciático. Outra aula muito bacana também é de autoliberação miofascial. Muitas vezes as nossas dores acontecem devido a tensões excessivas nos músculos. E a técnica de autoliberação ajuda você a se livrar dessas dores e relaxar os seus músculos. Além dessas duas aulas, você também terá acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, onde você pode trocar informações com seus colegas, onde você pode ter acesso a mim, pode tirar suas dúvidas, receberá também avisos das aulas ao vivo. Sim, teremos aulas ao vivo, onde em cada uma dessas aulas estarei passando novas séries para você fazer, para você melhorar a sua corcunda, para você melhorar da sua dor nas costas. Talvez você já tenha gasto aí com sessões de fisioterapia, quiropraxia, massagens, mais de R$2.000. E essa plataforma poderia facilmente custar isso. Porém, como é uma plataforma que está em fase de lançamento e você vai ser um dos primeiros inscritos dessa plataforma, eu tenho uma condição especial para você. Ela estará custando apenas R$197. Sim, R$197 para você ter acesso de um ano em uma plataforma com aulas ao vivo, com um grupo de suporte, com uma comunidade onde você vai poder melhorar de uma forma muito mais rápida. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link que vai te encaminhar para uma página onde eu explico com mais detalhes tudo que tem dentro dessa plataforma. Então clica aqui no link, não perde mais tempo
e comece agora mesmo a fazer o tratamento da sua corcunda e da dor nas suas costas. Eu aguardo você do outro lado. Um abraço do Dr. Coluna.